o Deus que governa o mundo e cuida da família. Terceiro trimestre de 2024, comentada pelo pastor Silas Queiroz, da Assembleia de Deus em Ji-Paraná, em Rondônia. Lição desta semana, lição de número 10, onde trataremos sobre o plano de livramento e o papel de Esther. As leituras em classe são no capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 4, do versículo 5 ao 17, capítulo 5, do versículo 1 ao 3, e depois do versículo 7 e o versículo número 8, que assim nos diz a palavra de Deus. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que ele tinha posto na presença dela, e deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade, que estava diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata que Amã dissera que daria aos tesouros do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara em Suzã para os destruir, para a mostrar a Esther e lhe fazer saber, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todos se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Sudã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. A próxima leitura, capítulo 5. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia, Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. E Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther, ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se achei graça aos olhos do rei, e se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Leitura em classe, nestes capítulo 4 e capítulo número 5, corroborando com o nosso tema. A verdade prática, o texto áureo, nos diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64 e 4. Então, Deus, logicamente, como o próprio texto está declaradamente afirmando, trabalha para aquele que nele espera, aquele que confia nele,
que espera nele, que tem paciência nele, que persevera aguardando a sua providência. Então Deus trabalha para isso. Deus trabalha para aqueles que obedientemente atentam para obedecer a sua palavra e andar conforme as suas diretrizes. Então Deus trabalha em favor deste. Não ao contrário. Há quem ache que Deus tem responsabilidade de trabalhar por ele ou por ela sem que este ou esta lhe obedeça. Jamais. Na verdade, prática nos diz, é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a aprender dele realmente. É nos momentos mais difíceis que realmente aprendemos a confiar mais em Deus e principalmente a depender dele. O salmista, no Salmo 46, ele declarou de forma bem clara, versículo número 1, ele disse que Deus, ele é o socorro, ele é realmente o escape, ele é a providência bem presente nas horas mais difíceis da nossa vida. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, disse o salmista. Então é nos momentos mais difíceis de nossa vida que aprendemos a confiar mais em Deus e principalmente depender dele. Justamente porque a confiança leva a receber o benefício de Deus. E recebendo o benefício de Deus, aí se torna eternamente dependente dele, porque aprendeu que verdadeiramente confiando, realmente tem um bom resultado. Então Deus trabalha para aquele que nele espera. Primeiro tópico, nós temos o perigoso plano e o temor de Esther. Qual é o perigoso plano e o temor de Esther? O plano era que Esther deveria ir até o rei Assuero. Né? Então nós temos aí, primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento. O comentarista começa dizendo que Mardoqueu não escondeu seu abatimento. Ele não escondeu o seu abatimento. Mardoqueu não escondeu. Porque ao receber a notícia de que havia uma sentença, um dia de mortandade para todos os judeus, então ele rasgou as suas vestes, cobriu-se com cinza, vestiu-se de pano de saco, foi para a praça e começou a demonstrar o seu abatimento, a sua dor, a sua angústia. Porque realmente ele se derramou neste abatimento. Se derramou. A angústia foi tremenda que levou a ele a verdadeiramente lamentar de forma que todos ouviam e a notícia chegou até o palácio, chegou até as províncias, as outras regiões do palácio, porque justamente ele não escondeu o seu abatimento. Ele não escondeu a sua dor. Então o quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Que quadro trágico? A mortandade, programada para 13 de Adar, do mês de Adar, do calendário judaico. Então, esse quadro produziu nele um profundo, não foi um superficial, foi um profundo lamento, uma profunda dor. Ali ele não estava encenando, ele não estava querendo manipular, como alguns fariseus manipulavam, transparecendo que estava mostrando uma piedade, porém era uma superficialidade. E Jesus mesmo reprovou isso. Mateus 23 vai falar sobre esses personagens teatrais, podemos assim dizer, os fariseus, os hipócritas, declarou Jesus. Então, do palácio, Esther soube sobre este lamento, sobre este profundo lamento de Mardoqueu. Do palácio, Esther soube da crítica situação do crime e compareceu-se, mas não sabia os motivos.
Esté soube que Mardoqueu estava com esse profundo lamento, estava chorando, clamando, estava realmente é, fora do comum, estava realmente quebrantado. Quebrantado. A palavra de Deus diz que um espírito quebrantado, um coração quebrantado, Deus não despreza. Deixa-me conferir a referência que é importantíssima. Se não me foge da memória, é no livro dos Salmos. Provavelmente Salmo 51, e versículo número 17. Deixa conferir. Exato. Salmo 51, versículo 17, diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então, Mardoqueu estava realmente contrito, quebrantado. Então, Mardoqueu, ele não estava apenas. Mardoqueu não estava apenas com este abatimento profundo. Ele não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Não. Não era como muitos hipócritas que tentam chamar a atenção da multidão ou dos demais ou da liderança. Mas Mardoqueu, realmente, seus sentimentos eram sinceros. Assim como de todos os judeus que também entraram no mesmo abatimento, no mesmo lamento. Por quê? Porque era um momento de angústia, era um momento de horror, de temor, era um momento de medo, era um momento de realmente chorar para Deus intervir nessa situação. Então, diante da ordem de matança emitida pelo rei, todos os judeus também entraram, assim como Mardoqueu, no mesmo lamento profundo. Então, ele não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther, mas era uma realidade, era uma sinceridade aquela demonstração dele. Mas também era preciso que ele fizesse isso para que a rainha soubesse de tudo o que se passava, como assim aconteceu. Como assim aconteceu. Então, compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Compartilhar nossa dor com alguém que realmente nos soma, nos apoia, nos ajuda, faz muito bem. Então, compartilhar para pessoas certas faz muito bem. Agora, para pessoas erradas, você contar a sua dor, aí sim, só vai complicar mais ainda. Olha o que Paulo diz aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 15. Paulo diz assim, versículo 13, 12, 13 de Romanos. Paulo diz: comunicai com os santos nas suas necessidades. Então, você pode compartilhar com um irmão ou uma irmã de fé, de jornada, de caminhada, a sua dor, o seu lamento, o seu abatimento, a sua necessidade, mesmo precária. Né? Você pode muito bem. Agora, se você comunicar para alguém que realmente vai usar de arma isso que você está contando para ele, então isso não vai solucionar o seu problema, nem amenizar, vai complicar cada vez mais. Então é preciso realmente compartilharmos com pessoas certas, sabermos com quem estamos contando e desabafando a nossa dor. Então Mardoqueu, com seu profundo lamento e choro, chegou até a rainha Esther, porque a notícia se espalhou e ela mandou procurar saber o que era aquilo. Então, 12, 15 de Romanos está escrito que alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, Esther, ela foi também inclusa nesse abatimento. Por quê? Porque ela também sentiu a dor, porque ela também fazia parte dos judeus, ela sendo judia. Então, vejamos que é necessário fazer esse compartilhamento com pessoas certas. Então, em um momento de profunda agonia, Jesus também se abriu com os discípulos
pedindo até que não os deixasse só, porque era um momento de dor, era um momento de angústia. E foi o momento mais caótico da jornada de Jesus, foi este. Porque antes da cruz ele já estava sentindo na pele a dor, suando assim gotas de sangue, o suor transformando-se em gota de sangue, de tamanho e profundo lamento e dor que ele já sentia. Mateus 26, 36 ao 38. Um obstáculo real. Qual era o obstáculo real? Era que Mardoqueu estava mandando Esté ir até o rei. Porém, Esté não poderia, porque ela não foi chamada, e o obstáculo era esse. Era uma lei real, era uma lei do palácio, era uma lei do reinado. E quem a descumprisse essa lei, seja homem ou mulher, independente, sendo rainha ou não, independente, não tinha acepção não, independente, quem descumprisse só escaparia se o rei apontasse o cetro para esta pessoa que ali chegou sem ser convidada e este tocasse na ponta. Era a lei que assim regia, era uma norma rígida, rigorosa do reino. E Esté tinha este obstáculo, porque ela, mesmo sendo rainha, não significava que o rei poderia receber ela, porque assim como o rei destituiu a rainha Vastia, sua esposa, do palácio do reino, porque ela descumpriu a sua ordem, ele poderia muito bem destituir Esté também da mesma forma. Mas Esté foi até lá. E a gente vamos ver bem direitinho essa situação. Então, essa norma existia. Por que essa norma existia? Era uma forma de controle de segurança, para evitar que o rei fosse vítima de conspiração, ou seja, que alguém chegasse ali e tentasse contra a vida do rei. Como assim já outros já tinham tentado. Teres e Bigtan, eunucos do palácio que estavam querendo matar o rei, mas a notícia chegou até o rei, justamente denunciada pelo Mardoqueu, que ouviu e informou para Esté, e Esté informou para o rei, e o rei mandou estes serem colocados na forca e foram enforcados, Teres e Bigtan. Então era uma forma de evitar que o rei fosse vítima destas conspirações, dessas tramas que já existia no seu reino. Então, para evitar que ele fosse morto no trono ali, entra uma pessoa inesperada. Mas qual foi o rei? E existiu algum rei que morreu no trono? Sim. Você pode conferir Juízes capítulo 3, versículo 15 a 31, nós temos aí o rei Eglon. Morreu lá, no seu palácio. Entrou o juiz Eudes e realmente o matou. Né? Então podemos vermos que era uma forma de segurança. E Esté tinha esse controle, ou seja, era muito bem assegurado a segurança do rei. Então, para entrar lá, tinha que ter todo um protocolo. Mas ela foi. Subtópico número 3. Nós temos autoritarismo e morte. Então, o que Assuero temia lhe sobreveio. Foi assassinado por um dos oficiais do palácio em 465 a.C., 8 anos depois dos episódios narrados no livro de Esté. Ou seja, teve aquela situação de Teres e Bigtan, não tiveram êxito, mas Assuero, que temia essa situação, essa conspiração que viesse um dia sobre si, 8 anos mais tarde, conforme o comentarista, isto aconteceu com ele, sendo assassinado por um dos seus verdadeiramente súditos. Né? 2 de seus guardas foram mortos, sim, porque conspiraram, mas mais tarde essa situação se repetiu e se consumou.
Então, decisões autoritárias, pessoas que querem liderar com muito autoritarismo, produzem muito inimigo. É comum muitos ditadores terem mortes trágicas, por vezes, nas mãos de seus ex-súditos, como aconteceu na história recente do ditador líbio, da Líbia, Muammar Gaddafi, 1942 a 2011, ou seja, há 13 anos atrás, houve essa trágica morte deste ditador, Muammar Gaddafi, que Muammar Gaddafi levou socos, chutes, foi lançado ao chão e até levou tiros com sua famosa pistola de ouro maciço. A população ainda fez com ele um festejo ao redor do seu corpo, ainda vivo e agonizando-se durante uma passeata. Então, houve toda essa chacota com esse ditador. Por quê? Porque é autoritarismo. Autoritarismo produz muitos inimigos. Porque muitas vezes aquele que está ali servindo esse ditador está servindo por pressão, não por livre e espontânea vontade. Sim, existe aqueles, mas minoria. Então vejamos aí, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. Ou seja, olha o que diz Provérbio 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a mansidão nos livra de muitos infortúnios, ou seja, de intrigas, de brigas, de desavenças, de inimizades. Porque a palavra branda, o tratamento manso, o tratamento com brandura, com respeito, né? Realmente desvia o furor, ou seja, não vai gerar no receptor furor, ira, mas vai gerar realmente compreensão. Então a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ou seja, o ditador é duro, então a palavra dura suscita ira. O ditador só diz, só manda, então isso não vai realmente gerar, né? Mas sim suscitar. Suscitar, vai nascer ira no receptor, no ouvinte. Então, quando está na mansidão, então, e quando atacados, ou seja, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando nós que estamos na dependência de Deus, sobre a orientação de Deus, sobre a palavra de Deus, então, e quando somos atacados, já que estamos em Deus, Deus é a nossa defesa. Olha Moisés 12 de Números, versículo 3 a 10. Deus supervaloriza Moisés quando Moisés é invejado por Arão e Miriam. Deus diz, olha, se entre vocês há profeta, se há profeta entre vós, eu falo para este profeta, eu me manifesto para esse profeta através de visões ou sonho. Mas para Moisés, que vocês estão invejando, só para vocês saberem que não é um homem qualquer, Moisés, eu falo com ele face a face. Face a face. Então, Êxodo 23, versículo 2, nos diz assim, ó, mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus, então eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, olha o que Deus está dizendo aqui. Ele será inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Então, aquele que é contra você é contra Deus. Aquele que é seu inimigo também é inimigo de Deus. Por quê? Porque você está diligentemente ouvindo e praticando a palavra de Deus. Êxodo 23, versículo 22. Lembra de Paulo, Saulo, outrora, que foi até Damasco, capítulo número 9, querendo arrasar, exterminar o povo de Deus, os cristãos. Jesus aparece para ele. E quando Jesus aparece para ele, Jesus diz o quê? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, eu não estou perseguindo o Senhor. Quem é o Senhor que está dizendo que eu estou perseguindo? Jesus diz, olha, eu sou Jesus a quem tu persegue. Saulo estava perseguindo os cristãos. E perseguindo os cristãos, estava perseguindo o próprio Cristo. É justamente o que está dizendo aqui. Ó. Então serei
serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Deus se coloca em nossa defesa. Salmo 5, versículo 11, nos diz assim: porém, alegrem-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Então, Deus, ó, tu os defendes, Deus é quem defende. Por quê? Porque confiam nele. Por quê? Porque estão se alegrando nele, porque estão se exultando nele, estão se gloriando e amando o nome de Deus. Então, Deus o defende, porque Deus se coloca como defesa deste, sendo a nossa bandeira, porque nós estamos fazendo a sua vontade. Então, a mansidão nos livra de muitos infortúnios. E quando somos atacados, Deus é a nossa defesa. Tópico número 2. Mardoqueu convence Esther. Mardoqueu está convencendo Esther porque ele manda a resposta para Esther, manda dizer a Esther, através do eunuco, que Esther mandou até ele, porque ele estava na praça, né, de frente do palácio, com esse abatimento, com roupas de saco, cinza, tirou as vestes reais, clamando, gritando, chorando, suplicando a Deus, orando, logicamente, né? E estava ali realmente e não queria sair dali. Então Esther manda as roupas para ele, mandando ele se comportar, digamos assim, e principalmente procurando saber o porquê que ele estava fazendo aquilo. Aí Mardoqueu manda dizer para Esther o porquê que ele está fazendo aquilo. Depois manda dizer para Esther novamente que Esther vá até o rei e suplique. Fale pelo povo judeu, que ela está ali como representante que Deus colocou. Aí Mardoqueu diz, se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina se manifestaria de outra forma. A expressão socorro e livramento, de outra parte, virá, revela que Mardoqueu confiava em Deus acima de tudo. 4 e 14 de Esther, 4, 13 e 14 de Esther. Então nós temos que Mardoqueu estava convencendo Esther. E Esther estava ali, ela era a representante legal para que realmente Deus fizesse a obra através dela. Agora, se ela não se dispusesse aí a interceder pelo povo, Mardoqueu estava dizendo que Deus vai mandar um livramento de outra parte. Agora, sabe, Esther, não pense você porque está no palácio, você vai escapar, porque você também é judia, você também faz parte do povo de Deus, e você também vai perecer da mesma forma. Não pense que você é melhor do que os outros. Não era uma briga, era um convencimento aqui, né? Então, Mardoqueu estava mostrando e convencendo Esther que confiava em Deus acima de tudo. Confiava em Deus acima de tudo. E, igualmente, como o salmista, Salmo 121, versículo número 1 e 2, diz assim: levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha só. O salmista tinha essa confiança. De igual modo, Davi, 1 Samuel 17, 45 ao 47, Davi também tinha essa mesma confiança. Olha só, o gigante queria e estava zombando de Davi. Gigante, 2,90, 3 e pouco de altura, e todo equipado como um soldado de guerra. Davi apenas com uma funda, com um cajado, simplesmente como um pastor de ovelhas do campo, animais. E Davi diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Confiava em Deus acima de tudo. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá que toda congregação, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então vejamos que verdadeiramente
Mardoqueu confiava em Deus. Acima de tudo, isso ficou claro e convenceu Esther. Ele estava convencendo Esther e convenceu Esther. Assim como Davi tinha essa confiança em Deus acima de tudo, assim como o salmista também e outros mais personagens da Bíblia. Né? Jó, ainda que ele me mate, todavia nele esperarei. Confiava em Deus acima de tudo. Paulo, ele disse que o morrer para mim é lucro e o viver é ganho. Confiava em Deus acima de tudo, ou seja, eles estavam realmente nas mãos de Deus. Primeiro Deus, depois o homem. Primeiro Deus, depois o homem, por quê? Porque quando Mardoqueu, em sua resposta, né, quando Esther, convencida por Mardoqueu, Esther convenceu-se de que precisaria agir, depois que Mardoqueu convence. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que a dirigisse e lhe desse graça diante do rei, ou seja, tudo acontecesse realmente com êxito, com positividade. Então, Esther, em sua resposta a Mardoqueu, pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e jejuasse por ela durante 3 dias. Então, ela foi convencida por Mardoqueu e disse, olha, eu vou, agora junte todos os judeus e entre comigo neste clamor durante 3 dias. Ninguém comam, jejuem completamente. De dia e de noite, não comam durante 3 dias. E eu irei até o rei. Eu irei até o rei. Então, ela faria o mesmo, assim como ela mandou. Não é como alguns que mandam, mas não fazem. Né? Ela mandou os judeus jejuar, que ela também iria jejuar da mesma forma, com as moças que lhe serviam no palácio. Capítulo 4, versículo 16 de Esther, trata sobre isso. Então, Esther, antes de procurar o rei, ou seja, primeiro Deus, depois o homem, então, antes dela ir ao homem, ao rei, ela foi a Deus. Por isso, o subtópico, primeiro Deus, depois o homem. Então, antes de Esther procurar a Deus, ela procurou o quê? A Deus, buscar a Deus. Foi jejuar durante 3 dias. Foi jejuar, foi se consagrar, foi se preparar, foi se santificar, foi rogar, clamar, suplicar, foi chorar aos pés do Senhor. Aquilo que, segundo Crônicas 7 e 14, Deus exigia dos seus povos, do seu povo, na verdade, seus servos, o povo que se chama pelo seu nome, orar, buscar. Então Deus exigiu lá, Esther estava fazendo aqui. Conhecedora realmente da palavra de Deus. Conhecedora da palavra de Deus. Então, primeiro Deus, depois o homem. Então, primeiro eu vou buscar a Deus, depois eu vou até o homem. Primeiro eu vou buscar orientação, direção. Primeiro eu vou apresentar a Deus a minha vida. Olha o que Provérbios 16 e 3 de Provérbios nos diz. É isso aqui que Esther estava fazendo. E, na verdade, primeiro Deus significa isso aqui. 16 e 3 de Provérbios nos diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. 37 dos Salmos, versículo número 5, diz assim: e o mais ele fará. Quando a gente confiamos em Deus, entregamos para Ele o controle da nossa vida. E Deus, o mais, o fará por nós. Então, Esther estava fazendo isso. Subtópico 3. Confiar em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Não é porque ela confiava em Deus e agora ela ia meter a cara. E agora ela ia fazer de qualquer jeito. Não.
Assim como Jesus foi tentado, mas não tentou a Deus, e Deus em Tiago, lá, carta universal de Tiago, Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ninguém tente a Deus, porque Deus não pode ser tentado. Então, confiar em Deus não é tentá-lo. Confiar em Deus é crer que realmente Ele pode fazer por nós aquilo que estamos desejando, que é segundo a sua vontade. Então, através do jejum, Esté, né, os judeus pediam a intervenção divina, pediam a Deus um livramento, um socorro urgente, para que o rei aceitasse a presença. Então, com isso, a intervenção divina estava pedindo para que o rei aceitasse a presença de Esté, ou seja, não matasse ela, e Esté alcançasse o que pretendia, ou seja, desse certo o plano. Então, todavia, isso poderia não acontecer. Então, era pedindo para Deus intervir, mas poderia não acontecer. E ela tinha essa ciência. Assim como os hebreus, lá na cova, lá na fornalha, né, diante do rei, disse: olha, se Deus quiser livrar, ele livra. Nós vamos confiar nele. Mas se Deus não quiser livrar, nós não iremos deixar de confiar nele. Agora, não iremos se dobrar nem adorar a tua imagem, Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículos 16 ao 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou, originalmente, Ananias, Azarias e Misael, os 3 jovens hebreus. Então, décadas antes, na Babilônia, esses 3 jovens tinham essa mesma fé e estavam demonstrando essa mesma fé que Esther, essa mesma disposição de Esther. Então, em nossos dias, é necessário confiarmos em Deus plenamente. Em Deus plenamente. Tópico número 3. No tópico número 3, que é exatamente o tema da lição. O plano de livramento e o papel de Esther. Então, no tópico 3, a gente temos o plano de livramento, que é Esther entrar na presença do rei e propor um banquete, que é o plano. O plano é esse. Ela já, naqueles 3 dias, jejuando, orando, buscando a Deus, a intervenção divina, foi isso que Deus deu para ela. Foi esse plano. Com certeza, esse plano não foi Mardoqueu que deu para Esther. Foi a inspiração que Deus deu a Esther. É isto que Deus faz quando verdadeiramente as pessoas buscam a Ele. Deus dá inspiração, Deus dá a direção, Deus dá o plano exato, Deus dá a forma exata de como executar. Subtópico número 1, nós temos prudência, preparação e ação. Então, prudência, preparação e ação. Então, Esther se preparou espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. E o que é se preparar espiritualmente? Se preparar espiritualmente, vamos trazer para os nossos dias. O cristão hoje em dia, ele está se preparando espiritualmente, na mente dele é dessa forma. Ele passa o dia pecando, ele passa o dia mentindo, ele passa o dia no pecado, ele passa o dia fazendo de tudo. Mas chegou às 7 horas da noite, lógico, momentos antes, ele vai lá, toma um banho, se prepara, né? Põe aquela roupa, se é uma mulher, põe aquele vestido bonito, elegante, longo, bem trajada, se perfuma, se organiza. O homem põe o paletó, se for do ministério, né? Se coloca a caráter, pronto. Ali, para ele, está preparado. Mas isso não é preparação espiritual, não é. Isso não é preparação espiritual. Preparação espiritual é você ter intimidade com Deus através da palavra, através da oração, né?
através do jejum, através da separação, consagração, através da abstinência total do pecado e de tudo quanto verdadeiramente pode comprometer uma santidade divina. Isso é uma preparação. Então, Esther se preparou espiritual, emocional, ou seja, ficou tranquila. E o que é ficar tranquila? É o que Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também. Então ficou o quê? Com o coração tranquilo, ficou calma. Aquilo que o salmista, se não me foge da memória, Salmo 43 ou 42, ele disse, por que te perturbas, ó minha alma, dentro de mim? Espere em Deus, confie em Deus, ou seja, fique tranquila, confie. Deixa eu conferir aqui. Salmo 40 e... Deixa eu conferir o 42 para ver se é. É o 42, versículo 5, diz assim, ó, por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Então, não se perturbe. Então, emocionalmente, ou seja, estava tranquila, sem temor, sem medo, tranquila, já tinha segurança. Então, não era uma ameaça que iria descontrolar, estava preparada emocionalmente. Não era uma perseguição, estava preparada emocionalmente. A sua estrutura não era abalada, porque a alma estava tranquila. A alma estava tranquila. Então, fisicamente, depois de 3 dias de jejum, ou seja, se preparou espiritualmente, se preparou emocionalmente e se preparou fisicamente. Então, depois dessa preparação, ela pôs sua veste real. Lógico, tomou aquele banho, botou a veste real, se perfumou, se organizou, o cabelo, enfim, para ficar mais bonita do que era. Quando uma mulher que já é bonita se arruma, fica mais bonita, logicamente. E Esther era bonita. Todos quanto olhavam, assim como Assuero, que era seu esposo, seu rei, seu marido, os outros também. Os servos do rei se embelezavam por ela, se agradava dela, né? E aí por diante. Então, podemos vermos que ela se preparou, vestiu sua veste real e foi até o interior do palácio do rei, diante do salão onde ficava o trono. Este é capítulo 5, versículo 1. Então, sua conduta, a conduta de Esther, nos ensina como devemos ser precavidos, cautelosos, cuidadosos, para tomar atitudes importantes. Então, ela tinha uma atitude importante para tomar e foi até o rei, que era importantíssimo isto, como foi de fato. Então, atitudes importantes, tomadas cuidadosamente, podem impactar nosso futuro. Provérbios 19 e versículo número 2, nos diz assim, 19, número de Provérbios, versículo número 2, nos diz assim, pode impactar o nosso futuro, porque, ó, assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com os pés. Ou seja, se não tomar uma atitude importante de maneira que vai impactar o futuro, se não tiver cuidado, cautela, se não for precavido, vai se apressar. E se apressando, Provérbios 19, 2, nos declara que peca este ou peca aquela que assim se apressa. E Esther não se apressou, ela foi bem cautelosa. E a gente podemos ver que ela foi cautelosíssima. Ela não agiu pela emoção, ela não agiu por impulso, né? Ela não agiu por conta própria, né? Ela agiu segundo a vontade de Deus e o plano deu certíssimo. Então, sua conduta nos ensina isso. Então, mulheres sábias como Esther, que é bem cuidadosa, se prepara, né? Não se apressa, é sábia, realmente é virtuosa, 31 e 10 de Provérbio, mulher virtuosa quem achará, o seu valor muito é sério de rubi. Então, mulheres sábias como estas,
como Esther, que não foi a única, nós temos Abigail, outra sábia, a mulher de Nabal, aquele louco, né? Que se negou a dar comida a quem já tinha dado comida para ele, né? Então, aquele que ele se negou a dar, queria, que era Davi, exterminar ele e todo o seu exército, e iria realmente ter uma mortalidade. Mas quem acalmou, apaziguou essa tempestade foi a esposa deste louco Nabal, Abigail. 1 Samuel 25, 18 ao 35. Então, mulheres sábias conseguem resolver problemas grandes e evitar muitas tragédias, como Abigail evitou muitas tragédias. Como Esther evitou essa tragédia. Então, nós podemos ver que, por outro lado, ao contrário das mulheres sábias, as mulheres imprudentes se precipitam, se apressam, como o Provérbio 19:2 diz que não é para se apressar, se precipitam, são imprudentes. E sabe o que isso ocasiona? Ocasiona prejuízos irreparáveis. Irreparáveis. Por que irreparáveis? Prejuízos irreparáveis. Porque Provérbios 14:1 nos diz o que acontece quando a mulher não é sábia. Quando ela não é sábia, então ela é tola. E se ela é tola, ela derruba com as suas próprias mãos. Ela não consegue resolver grandes problemas, ela derruba, ela não. A mulher sábia, Provérbios 14:1, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, que não é sábia, a derruba com as próprias mãos. Então, olha o que a tola faz. Então, mulheres sábias conseguem resolver grandes problemas, porém as tolas e imprudentes, precipitadas, levam a prejuízos irreparáveis. 14:1 de Provérbios. Então, estendendo o cetro, Esther entra no palácio, pátio interior, na sala do trono, e quando o Assuero a vê, estende o cetro para ela, cetro de ouro, ela toca na ponta e o rei já diz para ela: o que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Esther capítulo 5, versículo 3. Então deve ter sido um grande alívio para Esther. Deve ter ela se tranquilizado muito mais do que estava, porque é como que para ela, dizendo para ela mesma, ela disse: deu certo. Deus realmente está neste negócio. Porque o rei estendeu o cetro. Se ele não estende o cetro, era sinal que ela iria morrer ali mesmo. Veja só. A coragem de Esther levou ela a verdadeiramente ter esse alívio. Mas ela não teve medo em algum momento? Teve. Só que quando o cristão, quando o crente está diante de uma situação como essa, mesmo que ele tenha medo, ele não demonstra medo. É o que Provérbios 24:10 nos diz: se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. Hebreus capítulo 11 nos diz que os homens crentes, servos de Deus,
Da fraqueza eles tiraram forças. A palavra de Deus diz, se não me foge da memória, o apóstolo Paulo quem declarou: diga ao fraco, eu sou forte. Porque a gente precisamos contarmos a nossa fraqueza para fracos. Porque isso vai servir de vitamina para o fraco? Não. Vai derrubá-lo cada vez mais. Não vai inspirá-lo em nada. Não vai somar em nada. Não vai aumentar nada, acrescentar nada na vida dele. Ao contrário. Então, essa corajosa mulher começou a ver a providência divina. Então, a disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso desta frase. Olha, isto é até metade do meu reino se te dará. Claro que ele não estava dizendo exatamente, literalmente, que isso seria realmente dado. Era uma forma de dizer em que eu posso lhe ajudar. Qual é o problema para mim resolver? Né? Então, nós podemos ver que isso foi realmente uma maravilha para Esther. Essa expressão, até metade do reino se te dará, Herodes usou para Herodias, que dançou para ele e agradou a ele, e ele, diante de muitos, naquele aniversário dele, ele disse: até metade do reino se te dará. Mas ela pediu a cabeça de João Batista, mandado pela sua mãe. Marcos, capítulo 6, versículo 21 ao 23. Então o rei estende o cetro e diz: qual é a sua petição? Em que eu posso lhe ajudar? Subtópico 3, em sintonia com Deus. Quem? Esther. Esther diz: olha, se eu achei graça aos teus olhos, ó rei, se achei graça diante do rei, eu vou preparar um banquete. E nesse banquete eu quero que o rei e o seu servo, o primeiro-ministro, seu braço direito, Amã, participe. E lá eu direi qual é o meu pedido. E o rei aceita, chama Amã e vão. Primeiro banquete. E Esther, por isso que ela não se precipitou. No dia seguinte ela faz outro banquete, convida o rei novamente, convida Amã novamente. E é nesse segundo banquete que ela faz o seu pedido. E o pedido é, ela denuncia Amã com o decreto que o rei não tinha as claras, porque foi manipulado por Amã. E ali, Amã, diante do rei, é encurralado. Esther disse: quem fez esse decreto foi Amã. E agora o rei manda Amã, manda seus servos colocar Amã e seus 10 filhos na forca. Então nós podemos vermos, ela convidou para o banquete junto com Amã, Assuero. Nessa ocasião, ela ainda não fez o pedido. Ela faz um novo banquete, Esther convida novamente Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando assim ela faz o seu pedido. Então, olha, uma noite decisiva mudaria o curso da história. Que noite decisiva seria essa? A noite do segundo banquete. Então, os desígnios de Deus, os planos de Deus são perfeitos. Jó 42, versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos. Então, os planos de Deus são realizados cabalmente, completamente. Então, a providência divina estava guiando Esther com todos os detalhes. Então, Deus estava do início ao fim guiando Esther maravilhosamente.
Então, o plano de livramento Deus deu para Esther. E o papel de Esther foi ímpar no livramento de todos os judeus de uma forma maravilhosa e lindíssima, porque Deus obra e faz maravilhas. Você conferir Salmo 136, você vai ver as obras de Deus maravilhosamente. E são muitos os versículos, e todos eles terminam dizendo: porque a benignidade do Senhor dura para sempre. Porque o ato de Deus fazer o bem dura para sempre. É sempre. É por isso que Paulo aos Gálatas nos diz que não nos cansemos de fazer o bem. Capítulo 6. Por quê? Porque Deus não se cansa de fazer o bem. Assim também, igualmente, nós, da mesma forma, devemos proceder. Então, Deus trabalha para aquele que nele espera. Não precisa se apressar. Deus vai trabalhar, Deus vai agir, Deus vai obrar, Deus vai livrar, Deus vai salvar. E nós teremos um papel importantíssimo nesse plano, nessa obra, assim como Esther teve, sendo uma mulher sábia, sendo-nos sábios para Deus nos usar. Que Deus abençoe a todos, você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Se gostou, curta. Qualquer dúvida, comente. Se possível, inscreva-se para receber notificações nos próximos vídeos que assim eu publico toda semana. E que Deus abençoe a você e sua casa. Esta aula temos toda quarta-feira na nossa Igreja Assembleia de Deus em Serra Pelada, a partir das 19 horas. Você e sua casa, sua família são os nossos convidados, em nome de Jesus. O Deus que governa o mundo e cuida da família.